O que você sabe sobre Matusalém, Enoque e Noé pode não ser toda a verdade. Já parou para pensar no que esses personagens realmente representam? Por trás das histórias que muitos conhecem, há uma profundidade que poucos ousam explorar. A longevidade quase mítica de Matusalém, a justiça inigualável de Enoque e a missão crucial de Noé não são apenas relatos antigos, mas reflexões poderosas de uma realidade que se desenrola até hoje. Prepare-se para descobrir como essas vidas entrelaçadas revelam lições atemporais sobre paciência, julgamento e a urgência de viver com propósito. Se você acha que já sabe tudo, a verdade pode surpreender você. Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, viveu impressionantes 969 anos. Imagine presenciar quase um milênio de história, testemunhando as mudanças do mundo, as gerações se sucedendo e os grandes eventos moldando o curso da humanidade. Sua vida não foi apenas longa, mas cheia de significado, refletindo uma era em que as pessoas ainda tinham encontros diretos com o divino. É como se cada ano de sua vida fosse um capítulo de uma saga épica, onde o céu e a terra se encontravam. A vida de Matusalém nos faz refletir sobre o valor do tempo e como o utilizamos. Enquanto ele presenciava as eras passarem, muitos de nós corremos contra o relógio sem perceber a preciosidade de cada momento. Será que aproveitamos nossas vidas ao máximo ou deixamos que os anos se esvaiam sem propósito? A longevidade de Matusalém nos ensina que não importa quanto tempo temos, mas sim o que fazemos com ele. Pode-se ver isso na forma como ele faz parte de uma linhagem sagrada, conectando Adão a Enoque e, eventualmente, a Noé. Além de sua impressionante longevidade, Matusalém estava inserido em uma linha ancestral, que carregava consigo a promessa e a esperança. Ele era filho de Enoque, que andou com Deus, e avô de Noé, que preservou a humanidade. Essa conexão nos lembra de como nossas vidas estão interligadas e de como nossas ações podem impactar gerações futuras. A vida de Matusalém não foi em vão. Ela se tornou um elo vital na corrente da história divina, preparando o terreno para o grande dilúvio. E com isso surge a figura de Enoque, um homem cuja justiça ressoou tanto no céu quanto na terra. Enoque é um exemplo singular de justiça na história bíblica. Ele não apenas andou com Deus, mas foi um dos poucos homens a quem foi concedido o privilégio de não experimentar a morte da maneira usual. Sua vida foi uma jornada de fé tão profunda que ele foi levado diretamente ao céu, um testemunho vivo de que viver em comunhão com Deus pode transcender até mesmo as leis naturais. Imagine o impacto que isso teve naqueles ao seu redor. Enoque era um homem que, por onde passava, deixava um rastro de esperança e reverência. A vida de Enoque nos ensina que a verdadeira justiça vai além das ações visíveis. Ela reside em uma caminhada contínua e íntima com Deus. Ele foi um profeta e suas palavras não foram levadas em vão. Ao dar ao seu filho o nome Matusalém, Enoque estava enviando uma mensagem poderosa ao mundo. O julgamento estava por vir e todos precisavam estar preparados. Assim como ele, somos chamados a viver com integridade, sabendo que nossas escolhas podem ter repercussões que vão muito além de nossa própria vida. Quando refletimos sobre a justiça de Enoque, percebemos que há um chamado para cada um de nós. Viver de tal maneira que nossa vida se torne uma profecia viva. Enoque sabia que seu tempo na terra era limitado, e ele o utilizou da melhor maneira possível. Sua justiça não foi apenas para si, mas para todos ao seu redor, preparando o caminho para o que viria a seguir. E no horizonte, a figura de Noé começa a se formar,
um homem que herdaria não apenas o sangue de Enoque, mas também sua missão divina. Noé, neto de Matusalém e herdeiro de uma linhagem de fé inabalável, foi escolhido por Deus para uma tarefa que mudaria o curso da humanidade. Ele não era apenas o construtor de uma arca, ele era o elo que manteve viva a promessa divina em meio a um mundo corrompido. A conexão entre Matusalém e Noé nos revela como a fé e a justiça podem ser transmitidas de geração em geração, criando raízes profundas que resistem às tempestades da vida. É como plantar uma semente que, ao longo do tempo, se transforma em uma árvore robusta, capaz de suportar os ventos mais fortes. A história de Noé também nos ensina sobre obediência e perseverança. Ele trabalhou por décadas construindo a arca, sem nenhuma evidência concreta de que a chuva viria, simplesmente confiando na palavra de Deus. Isso nos leva a refletir sobre as nossas próprias vidas. Quantas vezes somos chamados a agir em fé, sem ver o resultado imediato? A conexão entre Matusalém e Noé não é apenas genealógica, mas também espiritual, mostrando que a verdadeira fé não se limita a uma geração, mas se espalha como uma corrente que atravessa o tempo. Noé representava a continuidade da promessa divina, mas também o início de uma nova era. Após a morte de Matusalém, veio o dilúvio, um evento cataclísmico que purificou a terra e renovou a humanidade. Noé estava no centro desse recomeço, carregando em si a esperança de um novo começo. E assim, a história se move para um novo momento, onde a paciência e o julgamento de Deus se entrelaçam, criando um quadro maior da redenção e da justiça divina. A longa vida de Matusalém é um reflexo da extraordinária paciência de Deus. Durante 969 anos, o Criador adiou o julgamento que sabia ser inevitável, dando à humanidade tempo e oportunidade para se arrepender. É intrigante pensar em como a vida de um homem pôde simbolizar tamanha misericórdia, como se o tempo estivesse em suspenso, aguardando uma mudança no coração humano. Muitas vezes, em nossa própria jornada, confundimos essa paciência divina com aprovação, quando, na verdade, é uma janela de oportunidade para nos voltarmos para Ele. Mas o julgamento não poderia ser adiado para sempre. Logo após a morte de Matusalém, o dilúvio devastador finalmente chegou, trazendo o fim de uma era corrupta e o início de outra. Esse evento nos lembra que a justiça divina é inexorável, mesmo que pareça demorar. A paciência de Deus não é infinita, e há um ponto em que a justiça deve prevalecer. Em nossas vidas, isso nos ensina que as escolhas que fazemos têm consequências que podem ser adiadas, mas nunca evitadas, e que há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. O dilúvio foi um ato de julgamento, mas também de renovação. Ele purificou a terra e preparou o caminho para um novo começo, com Noé e sua família encarregados de repovoar o mundo. A paciência de Deus deu lugar ao seu julgamento, mas também trouxe consigo a promessa de redenção e um novo pacto com a humanidade. Este equilíbrio entre paciência e julgamento ecoa em nossos dias, nos levando a refletir sobre o que está por vir, como um aviso que ressoa até os tempos modernos, apontando para o fim dos tempos. O tempo de Matusalém e o fim dos tempos estão conectados por um fio invisível de profecia e significado. Assim como nos dias de Noé, vivemos em uma era em que muitos ignoram os sinais do julgamento iminente. A vida de Matusalém, com sua longevidade sem precedentes, foi um aviso silencioso de que o tempo da paciência divina estava se esgotando. Da mesma forma,
Os sinais ao nosso redor hoje nos alertam de que o tempo está passando e que precisamos estar preparados para o que está por vir. A história de Matusalém nos ensina que a profecia não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre viver em alerta constante. As pessoas ao redor de Noé viveram suas vidas como se nada fosse mudar, até que o dilúvio os surpreendeu. Hoje, muitos continuam a viver como se o mundo fosse eterno, esquecendo-se das promessas e avisos deixados nas Escrituras. A vida de Matusalém nos lembra que há um fim para todas as coisas e que viver como se o amanhã fosse garantido é uma ilusão perigosa. À medida que refletimos sobre o fim dos tempos, somos desafiados a viver com um propósito renovado. Assim como Matusalém foi um sinal para sua geração, nós também somos chamados a ser sinais para os outros, alertando-os sobre a urgência de se voltarem para Deus. O que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Estamos prontos para o que está por vir ou estamos vivendo na ignorância? A resposta a essas perguntas pode definir o nosso destino, assim como definiu o destino da geração de Noé. Que tal começar aplicando esses ensinamentos na sua vida? Avalie suas escolhas. Reconecte-se com o propósito divino e prepare-se para o que está por vir. Se você quer continuar nessa jornada de descobertas e transformação, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre temas que podem mudar sua vida para sempre. A decisão está em suas mãos.